Tarde, Rodrigo, Kleber, Matheus, tudo bem com vocês? Esperar mais um, dois minutinhos aí, ver se mais alguém vai entrar e logo a gente já começa então. Pessoal, antes da gente começar, vão mandando no chat aí de que cidade que vocês estão falando aí. Primeira vez que eu estou fazendo a live, se vocês participaram outras vezes já, com certeza eu não conheço vocês, então vão mandando aí já para a gente já ir quebrando o gelo aí. Eu conheci pelo menos um pouquinho mais de vocês aí, saber de onde vocês estão falando também. Belo Horizonte. Uberlândia. Show de bola. Costumo fazer uma brincadeira com o pessoal aqui que Uberlândia é a cidade que não pode ter táxi, né? Só roda Uber lá, né? Nova Lima, Grande Bahia, show. Show de bola, então, pessoal. Então, para honrar quem chegou no horário certinho, então a gente vai começando devagarzinho, né? Que o pessoal recebeu ali, os disparos receberam o link da reunião e vão entrando aos poucos também. Conforme forem chegando, aí a gente vão se inteirando do assunto aí, né? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Daidson, trabalho na Cellflux aqui há cerca de um ano, sou líder do setor comercial e hoje fui convidado aqui para bater um papo com você sobre dados, sobre funil de vendas, sobre CRM, sobre relatórios, né? E como o título da nossa live sugere, então a gente vai ver hoje como usar o Cellflux, todas as ferramentas do Cellflux, ali, o funil de vendas, e metrificar esses dados que a gente gera no dia a dia, né? Eu não sei se aqui tem alguém que trabalha na linha de frente de vendas lá, realmente fazendo call, vendendo, né? E usa CRM, é, talvez, né, tenha uma guerra com o CRM. Eu sei que em todos os lugares que eu já passei aí, o pessoal odeia CRM. Inclusive, outro dia eu vi um anúncio de vaga, né, da área comercial, que uma das observações era, tipo, sim, você vai precisar preencher CRM. Então, o CRM às vezes ele é visto como um inimigo por quem precisa preencher ele, porque realmente é algo que às vezes é muito maçante, a gente quer ter realmente informações ali para que a gente consiga usar isso de maneira inteligente depois, mas dependendo de como que a gente estrutura isso, realmente pode ficar algo um pouco maçante, né? Mas é legal, e a gente vai ver hoje justamente como usar isso, né, a nosso favor e como que a gente realmente, né, consiga olhar para isso não como os meros campos que a gente preenche só por preencher, tem que preencher CRM, né? Mas que a gente consiga utilizar isso a nosso favor, né? Eu queria dizer também para vocês ficarem bem à vontade aí para interagirem no chat. Volta e meia eu vou ficar dando uma olhadinha no chat aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. E a ideia é que, por mais que tenha mais gente aqui, é que seja um bate-papo mesmo, né? Então não tem problema. Conforme eu for falando aqui, eu vou lendo os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou parando e a gente vai conversando aqui. A gente vai encaminhando daí pro assunto, né? Bom, eu não sei se hoje todos aqui, podem até mandar no chat, né? Se todos vocês já usam CRM, né? Se todos são, de fato, já são clientes da Cellflux, mas voltando lá do básico, né? Às vezes a gente tem uma operação menor, a gente acaba que a gente não usa o CRM porque é pouca interação ali, o nosso processo ele é menos complexo mesmo,
e a gente usa algumas outras ferramentas e acaba deixando o CRM mais para frente, né? Então, usa alguma outra ferramenta ali, às vezes como planilha do Excel e tudo mais, mas eu não sei disso se tu não usa, se tu não é cliente. Mas a ideia do CRM, né? O que que é o CRM em si, né? Como a sigla do inglês sugere ali, nada mais é do que uma ferramenta para que a gente consiga gerenciar o nosso relacionamento com os nossos clientes, seja na área de venda, seja no pós-venda, né? Ou enfim, que a gente consiga fazer essa gestão desse relator, que é contato, tipo de contato que a gente tem com os nossos clientes, e que a gente justamente consiga lançar informações para que a gente tenha informações de histórico, consiga ter ali uma certa inteligência em cima das informações que a gente está gerando, né? Porque a ideia da gente gerar dados não é simplesmente gerar dados e armazenar, né? Então, por muito tempo, né, falando aí historicamente no mundo corporativo, principalmente agora com era de tecnologia, startups, a gente gerava muito dado, né? Sempre gerou muito dado, então a gente sempre teve softwares RP, surgiu, CRMs ficaram mais popularizados, ou mesmo sem nenhuma ferramenta. Hoje em dia ninguém trabalha sem uma planilha do Excel, sem um Google Sheets da vida lá, porque a gente precisa disso, é o nosso norte, é em cima disso que a gente norteia o nosso trabalho. A gente, poxa, é chato a gente ter o contato com o cliente num dia, daqui a pouco tem que conversar com ele no outro e não saber qual que era o assunto. Então a gente registra isso de alguma forma, né? E de uns anos para cá, então, uma das profissões que mais cresceram foi a profissão de analista de dados, né? Porque começou a se olhar muito para dados, né? As empresas tinham, né, caminhões de dados, toneladas de dados dentro de casa, e começaram a olhar para isso. Poxa, a gente tem anos de histórico aqui, a gente tem toda uma história aqui com os nossos clientes, né? Registros e tudo mais. E, cara, a gente não faz nada com isso. Então, o pessoal começou a realmente dar mais valor. Então, pessoas começaram a se especializar e as próprias ferramentas, as próprias plataformas e soluções começaram também criar inputs mais inteligentes, né? Para que a gente realmente conseguisse, toda vez que a gente gerasse um dado, esse dado ele tivesse um propósito. Já, eu vou registrar essa informação aqui para que lá na frente eu consiga tirar tal análise dela, né? Seja para identificar algum padrão, para ter algum tipo de inteligência, né? Ou para tomada de decisões, né? Então, é mais ou menos por aí. Essa é basicamente a função do CRM e por isso que é tão importante a gente ter um CRM no nosso dia a dia, né? Que ela seja a nossa a sólida estrutura ali onde a gente exerce o nosso trabalho, né? E se falando de dados, então, hoje, né, o motivo da live é para a gente apresentar uma funcionalidade que a gente lançou há pouco tempo atrás, agora que são os relatórios, né? E aí trazendo mais para o lado comercial da coisa, né? Dos nossos funis de venda, é muito importante que a gente tenha a análise de dados, né? Ou o olhar para dados muito atrelado com a nossa operação. Porque eu gosto muito de dizer que vendas, elas são pautadas em dois grandes pilares. A gente sabe que existem muitos outros que estão ali, né? Mas tem dois pilares que são muito fortes. E, claro, isso vai variar um pouco de negócio para negócio, mas, em geral, principalmente quando a gente fala de vendas mais complexas, dois pilares que são muito fortes são os pilares de relacionamento com o cliente. A gente precisa ter relacionamento, porque se a gente não gerar relacionamento em vendas mais complexas, a gente tem muita dificuldade para vender. E a outra dela é processo. Então, a gente precisa ter um processo bem definido, bem estruturado, bem claro e que rode liso, né? E é muito importante que no final do processo, que o processo ele não seja feito de qualquer forma também. Então, a gente sempre visa priorizar o relacionamento com o cliente, né? Não pode ser um processo muito complexo, porque senão ele acaba se engessando. Daqui a pouco a gente trava em alguma parte ou outra, né? Mas precisa ser claro para as pessoas ali que estão no dia a dia do processo também, ter um processo claro e tranquilo de seguir para que o fluxo aconteça. E ao mesmo tempo, né, do contrário também não pode ser, a gente não pode não ter um processo, porque senão as coisas elas acabam se perdendo, né? Então, a ideia do processo é justamente dar um fluxo, a gente ter um flow, um sentido em que as coisas ocorrem e um passo a passo de, eu estou aqui, se acontecer tal coisa, o que que eu faço? E em cada etapa de cada processo, ali, seja o nosso processo de vendas ou algum outro processo, aí falando de forma geral, a gente tem dados que a gente vai ao longo da jornada, ao longo da esteira desse processo, a gente vai registrando. E a ideia é que a gente faça alguma coisa depois com esses dados para nos gerar insight, para que a gente consiga tomar decisões.
e mudar coisas ou manter coisas, né? Então, a ideia de gerar dados e conseguir analisar é a gente ver, cara, isso aqui está dando certo, isso aqui está funcionando, então eu vou manter, ou então identificar gargalos, né? Poxa, tô trazendo muito lead para a base e tô qualificando pouco. Poxa, e como fazer isso se a gente não metrificar os dados certo, não configurar o nosso CRM para que ele nos entregue esses dados, né? Porque é muito fácil ter um CRM, a gente jogar as colunas lá, por exemplo, e só ir registrando assim, sem propósito, digamos assim. E a ideia não é essa, né? A ideia é que o CRM seja ali, realmente uma fonte de dados riquíssima, né? Onde a gente, ao longo do nosso processo bem estruturado, os campos cuidadosamente escolhidos e colocados lá, a gente trabalha junto com a nossa equipe para que elas vão informando esses dados e a gente consiga gerar inteligência depois, né? E nesse sentido, hoje, a Cellflux, ela trouxe uma ferramenta muito bacana que ela vai conversar com todo o ecossistema, digamos assim, né? Não só com a parte do saque, né? Que hoje nós temos bem definido a parte de saque e a parte de automações, né? Outro dia, eu conversando com um cliente nosso, ele falou: tem o azulzinho e o verdinho, né? E aí, o azulzinho, que é a parte de automações, com o background azul ali, e a parte do background verde, que é onde nós temos a parte de saque, que é de atendimento, temos CRM, e tem uma parte de inteligência artificial também, onde a gente consegue criar os nossos agentes, né? E essa ferramenta de relatórios que a gente trouxe, ela acaba conversando com todo esse ecossistema. Então, além de realmente a gente conseguir estruturar o nosso funil de vendas lá no CRM, né, que a gente trabalha com os CRM, ele funciona como Kanban, né, que é uma metodologia de estabelecer fases de um processo, e a gente vai arrastando e mudando ele de fase, a gente consegue agora ter uma visualização a nível de dados desse nosso funil, né? E esse é o cerne da nossa live aqui hoje, né? Que eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente pode fazer isso. Eu preparei um ambiente aqui bem genérico, mas a ideia é mostrar para vocês como realmente funciona isso e que vocês consigam realmente aplicar no negócio de vocês. E aí, daqui a pouco, enquanto eu for mostrando para vocês, se vocês tiverem dúvidas, ou tiver, o meu negócio é totalmente diferente, o meu processo de vendas é totalmente diferente do que isso me mostrou, manda no chat, a gente vê daqui a pouco se dá para abrir a câmera para a gente trocar uma ideia, se sobrar tempo, né? E a gente pode, talvez, trocar uma ideia e até gerar insight de como que a gente pode fazer, porque realmente o processo ele vai variar muito de negócio para negócio, né? De estrutura de vendas para estrutura, mas a ideia é que o seu Flux tenta realmente atender todas essas camadas, então ele tenta ser realmente um Lego ali, onde a gente consegue encaixando as pecinhas, a gente consiga montar a nossa estrutura lá dentro e ela funciona para a nossa atividade fim, né? Beleza, eu vou mudar para minha tela que eu estou compartilhando aqui. E aí, para quem já usa e já conhece, sabe que esse aqui é o nosso Kanban, então, que a gente chama, né? A gente aqui está muito acostumado a falar Kanban, e às vezes eu vejo que eu converso com algumas pessoas e falo, mas como assim Kanban, né? E aí eu vejo que a nomenclatura que o pessoal costuma usar para essa parte aqui que a gente chama de Kanban é funil de vendas, né? E as duas estão certas, porque é basicamente a gente pegar o nosso funil e colocar ele de lado, né? Aí a gente tem as etapas do funil. Então, a ideia é justamente que dentro do CRM a gente consiga que cada uma coluna, ou às vezes mais de uma coluna, vão representar uma etapa do funil, e toda vez que a gente passa de uma etapa para outra, uma parte dos nossos leads ali eles acabam ficando para trás, porque não é todo mundo que começa lá na boca do funil vai avançando e converte no final. Esse seria o sonho, né? É o sonho de todo mundo que a gente conseguisse ter 100% de conversão, mas a gente sabe que na prática não é, né? Porque às vezes a gente comunica, né, no nosso marketing, no nosso tráfego pago que a gente faz lá, a gente comunica e acaba que, enfim, a forma com que isso é propagado lá pelo Meta, pelo Google e tudo mais, acaba chegando no público que não é 100% o que a gente queria, né? Então acaba não sendo 100% direcionado e a gente precisa tratar isso, né? Então, o nosso funil de vendas aqui, o nosso Kanban, ele é um alinhado fortíssimo para isso também, para a gente conseguir tanto visualmente já, conseguir ter uma ideia de, poxa, aqui na minha entrada do lead é onde todos os meus leads chegam, e aí aqui, né, se você usa seu Flux, a gente tem automações, a gente consegue já direcionar todo mundo para cá, e aí, se eu tiver uma equipe de vendas, então eu consigo, ou você sozinho, né, a gente consegue já a partir daqui trabalhar, então, e começar a avançar com esses negócios aqui na nossa jornada de compra dele, né, ou no nosso funil de vendas. Então, eu montei um funil bem simples mesmo, né? Onde a gente tem a entrada do lead aqui. Eu tenho os leads
qualificados, né? Considerando uma estrutura ali de venda consultiva, venda estruturada, onde o lead passa por uma qualificação ainda, né? Dentro da Fluxus pode ser uma pessoa fazendo, mas pode ser um agente A também. Se vocês vendem através de calls de venda, então poderia ter uma etapa de reunião agendada, poderia ter uma etapa de proposta, que é onde a proposta está sendo formalizada, feito alguns ajustes. Posso ter a etapa de onde eu já enviei a proposta para esse lead, e aí começam os trâmites de negociação e tudo mais. E aí depois eu posso ter uma coluna de ganho e uma coluna de perdido, né? E a ideia de cada uma, como eu já falei, né, é justamente ter bem separado ali as etapas de cada um. E a ideia é que nem todo mundo que está aqui no começo ele avance até o final. Então, às vezes eu qualifico o lead, mas ali entre o lead, eu identificar que o lead é qualificado e eu conseguir agendar uma reunião, aconteceu alguma coisa no meio caminho, essa reunião já não foi agendada. E aí, beleza. Então, uma parte do pessoal já ficou para trás. Entre eu agendar a reunião com esse lead e ele aparecer na reunião de fato, também existe, às vezes, uma ponte ali, um aviso, né? Que existe uma série de variáveis que interferem nisso, que vão desde, às vezes, lá de trás, da narrativa que esteve com ele lá atrás, se a gente conseguiu realmente engajar esse lead o suficiente para essa reunião parecer interessante ou não, né? Então, ele pode aparecer ou não, e aí eu tenho uma etapa para poder identificar isso, e eu também tenho a minha organização de saber, poxa, eu tenho tantas reuniões para fazer, no meu dia, na minha semana, no meu mês. A etapa de proposta é a etapa de negociação, então, que é onde depois o lead, né, nesse caso aqui, ele passa por uma call e é onde a gente vai tratar com ele, vai conversar com ele até o final da jornada, né, até ele me dizer o sim, né, que é o nosso caminho feliz, que é o que todo mundo quer escutar do cliente, né, aquele sim, que ele quer fechar com a gente, ou se ele não quer. Vou pedir desculpa se eu der umas tossidas que eu tô meio gripado, tá? Mas a gente segue o baile. É, Beleza. E no meio dessas etapas, então, a gente está constantemente gerando dados, né? Desde o momento que a gente faz o primeiro contato com o cliente, a gente pergunta o nome para o cliente, a gente pega o e-mail, a gente pega o telefone. No caso aqui, se ele entrou em contato pelo saque, então ele já vem com o telefone, né? Mas às vezes não tem e-mail e telefone. Então, são dados que a gente já pega e registra, né? É, Muitas vezes pode ser informação de segmento, informação do tamanho da equipe, de quantos leads esse cliente tem na base dele, alguma outra informação que talvez seja pertinente do negócio de vocês aí. Então, e aí são informações que a gente vai colocando, né, informações às vezes do lead, e aí, falando do CRM da Salesforce, em cada uma das etapas, é importante que eu tenha informação também de, esse lead ele realmente, ele entrou nessa etapa, tal dia ele entrou nessa etapa, tal dia ele saiu, ou ele não saiu. E aqui dentro da Salesforce, para quem já usa e conhece, sabe que a gente usa muito as tags, né, para criar nossas estratégias, criar os nossos públicos, poder fazer automações. E aqui dentro do CRM também, a gente consegue utilizar essas tags, né, para que a gente consiga ali mapear e segmentar e depois ter realmente essa informação lá, para que eu consiga fazer alguma coisa com isso, né? E a ideia também das tags, por exemplo, quando a gente vai fazer uma estratégia para disparo, quando a gente coloca uma tag em um determinado percurso dele na estratégia, aquela tag tem um objetivo, né? E a ideia, quando a gente fala de dados aqui do nosso Kanban também, quando a gente cria uma etapa no nosso funil, a gente tem um objetivo com ela, além de ser visual, a gente conseguir olhar para isso depois que aconteceu, a gente pegar um recorte do mês, de uma semana, e ver como que se comportou. E a ideia é que a gente consiga ver isso visualmente. E aí, eu vou passar para a nossa parte do funil já, que hoje eu vou mostrar para vocês como que monta de fato esse funil aqui, graficamente, que é como que a gente pode pegar os dados lá do nosso Kanban, de coisas que acontecem lá, eventos, etapas por onde ele passa, e também de tags que a gente vai atribuindo ao longo da nossa jornada, para realmente construir um funil e a gente ter um funil ali quase que em tempo real, para a gente sentar ou final da manhã, ou final da tarde, ou final do dia ali, e ter uma nada, poxa, meu mês, esse mês está bacana, estou conseguindo converter legal de uma etapa para outra, estou conseguindo converter legal na minha etapa geral, e ter isso em tempo real, né? Robert, pode falar, cara. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo.
Boa tarde, Odaitz. Tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Antes de avançar para essa aba de relatórios, né, é importante que a gente construa certamente ali boas colunas na etapa do CRM, né, os Kanbans, já que a gente precisa. Se tu puder voltar naquela tela do Kanban para a gente Claro, conseguir tirar algumas dúvidas ali. com certeza. Uhum. Consegue visualizar aí já o Kanban? Isso, perfeito. Bom, eu vejo que você coloca aí novo lead, né, lead qualificado, reunião agendada, proposta, negociação. Se puder avançar um pouquinho, vai até a etapa de ganho daí, né? Uhum. Ou ganho e perdido. Ah, tem até Isso um aí. quadro de perdido aí também você Uhum. coloca, legal. Isso aqui, como eu comentei, né? Varia muito de negócio para negócio, e aí daqui a pouco, eu sou mais visual, eu quero realmente ver, ver aqui em valor o quanto eu tenho perdido e em ganho o quanto que eu tenho ganho, né? Mas eu Uhum, poderia também, não, não me interessa, eu quero ver só no meu funil depois, e eu quero só dar um ganho no cara e arquivar. E eu não precisaria ter essa coluna, eu quero dar um perdido e arquivar. uhum, Então, fica bem a critério mesmo de quem for montar o funil sim. ali, como que prefere visualizar, né? Você, o Daidson, é Daidson? Daidson? É Como é que é? Dyson, isso aí. Daidson. Você já. Por que que é você que está dando essa aula, né? Desculpa, na pergunta eu quero saber, no caso, você já estrutura esses Kanbans para alguns clientes? Você que recebe essa função aí? Por Uhum, que que você é a pessoa certa aqui para uhum. estar transmitindo esse Hoje, conhecimento? claro, hoje eu sou líder do time comercial e eu tenho no meu background em análise de dados também. Então, eu trabalhei alguns anos com análise de dados e hoje estou à frente do time comercial. Então, eu uno o melhor dos dois, né? Processo de dados Sim. justamente para conseguir performar melhor, sabe? Ah, perfeito, cara. Ah, bem legal tua experiência. Há quanto tempo que tu tá nessa Aqui função? no time comercial aqui fazem 4 meses mais ou menos, é algo bem recente, né? Mas eu já atuava dentro da Fluxo como analista de dados e mais pro final do tempo ali que eu estava como analista de dados como um Sales Ops também. Então, trabalhando na parte de automações também, criação de agentes Uhum. IaaS. Legal, legal, Dads. Cara, eu quero entender um pouquinho do seguinte, como que é um Claro. processo de follow-up geralmente? Tipo assim, o que que eu tenho que fazer trabalhando com essas colunas aí? Uhum. Hoje, assim, existem muitas estratégias que a gente pode, que a gente tem, que a gente cria. E, de novo, assim, eu vou até ser talvez um pouco chato falando, mas isso varia de negócio para negócio, depende do lead, o quão aquecido o teu lead tu traz ele, né? Porque, por exemplo, se tu traz um lead muito frio, que é um lead que praticamente não te conhece, ou nunca te viu uma vez só, e tu for um pouco insistente com ele, o cara vai bloquear teu número e tudo mais. Então, existe uma série de estratégias que a gente pode tomar. Mas, por exemplo, falando de follow-up, por exemplo, para a gente que vende com o nosso funil de vendas, né? Ele é o funil B2B padrão ali, que a gente tem o SDR, tem o Closer. A gente tem algumas tentativas padrões que a gente faz para o lead ali, via ligação e via WhatsApp. E depois disso a gente tira um pouco o pé para não ser tão agressivo, porque se ele não respondeu, a gente entende. Às vezes pode ser porque ele realmente não viu, porque ele é uma pessoa muito ocupada, ou então, assim, cara, se ele realmente não quer, ou não faz sentido para ele naquele momento, né? Mas a gente Uhum, também não quer deixar de lembrar ele que a gente está aqui se ele precisar um dia. Então a gente tem uma estratégia também de campanhas ali de envios via e-mail. Então a cada uma semana, cada 2 semanas a gente pode estar mandando um e-mail para ele. E aí existem algumas formas de fazer isso. Eu posso ter essa cadência aqui dentro do meu Kanban. Então eu poderia ter, por exemplo, falando de STR e Closer, eu poderia ter um Kanban para o meu STR e um Kanban para o meu Closer, que é o que eu uso hoje aqui, né? E aí eu tenho as cadências de follow-up bem como se fosse em cada coluna mesmo, para eu ter visual. Poxa, beleza, eu tenho tantos primeira chamada, tantos estão na entrada do lista, eu tenho que chamar. E aí uhum, eu posso fazer de forma manual, e alguns eu prefiro fazer mesmo, e alguns eu tenho alguma automação que me auxilia também nesse processo, sabe? Mas esse uhum. processo de quantos follows eu preciso fazer, quantos eu vou fazer, isso vai depender muito e é muito assim, não vou dizer um feeling, vai, além de dados falar feeling vai pegar muito mal, mas é no sentido de tentativa e erro, você testa e, poxa, não tá funcionando, e aí você tem os dados para Sim, provar sim. depois. É que não E pode aí você vai ser chato, ajustando. né? Tu é muito insistente assim que realmente, às vezes o cara é Exatamente. MQL ainda, né? Ele deveria estar no marketing, nem deveria ter chegado aí. Exatamente. Mas assim, eu digo no processo, vamos lá, vamos considerar que eu vou reativar, eu não digo tanto da cadência, de quantas vezes eu tenho que fazer isso,
Mas eu digo aí dentro do Kanban, eu estou olhando para o Kanban. Como que eu vou iniciar Aham. um follow-up? Geralmente, assim, faz sentido que eu inicie por quem está mais perto lá da compra, né? Tipo, da direita para a esquerda. Se eu Uhum. sou o closer, né? Eu geralmente, pô, a pessoa, eu crio mais um Kanban, por exemplo, já aguardando o pagamento, que é a pessoa que prometeu ali fazer o pagamento digital. Uhum. Então, geralmente eu costumava trabalhar dessa forma, fazendo da direita para a esquerda, porque é mais Uhum. interessante eu trabalhar com o lead, em negociação. Mas como que vocês fazem aí, cara? Eu quero entender. Uhum. Hoje, a gente tem aqui dentro do CRM uma funcionalidade que é as tarefas, né? Então, toda vez que a gente está conversando com alguém e a gente encerra por algum motivo, ou encerra a call, porque, poxa, a gente fez toda a apresentação, fez o nosso pitch de vendas e aí ficou na mão do lead, por exemplo, decidir, a gente deixa um momento agendado. Cara, quando é que eu posso te chamar de novo? E aí, me chama na terça, me chama na sexta, me chama na segunda. A gente cria uma tarefa aqui. Porque daí fica agendado, eu consigo agendar, consigo dar o tópico para essa tarefa aqui, Legal. consigo adicionar quem é o responsável, e aí, lá na agenda depois, deixa eu só mover aqui para poder fechar, eu consigo, por exemplo, chegar de manhã, abrir a minha agenda, filtrar por tarefas, poxa, hoje eu tenho 15 follow-ups para fazer, com o João, com o Fernando, com o Thiago, e aí eu não preciso nem ir lá e abrir o meu saque e mandar, porque quando eu crio uma tarefa, automaticamente vai uma automação que a gente escolhe qual que é o template que faz para a pessoa lá. E aí pode ser uma abertura de conversa simples, a gente costuma fazer uma abertura de conversa bem simples. Oi, fulano, tudo bem? Para o cara responder e daí a gente dá sequência. Legal, legal. Mas digamos que eu não tenha combinado um dia ali com o lead. Eu simplesmente queira fazer esse follow-up, né, como um processo padrão aí que eu não tenha combinado um dia exato. Tu acha que o mais Uhum. viável é eu acrescentar essa tarefa para cada um com um prazo padrão ou eu simplesmente deixo lá e algum dia eu visito o Kanban, o dia que eu tiver com menos tarefas, às vezes menos calls para fazer, eu Uhum. visito o Kanban e eu faço esse follow-up assim de quem tá lá e não comprou. Sim, eu sugiro, e é o que eu digo pro time assim, de a gente lançar, mesmo que não tenha um dia certo, ele, semana que vem me chama, ele não marcou um dia contigo. Tu mesmo define, eu vou chamar esse cara na quarta e cria a tarefa. Porque normalmente o processo comercial ali, quando tem um fluxo muito grande, acaba sendo muito corrido. A gente programa as nossas calls, a call vai durar 1 hora, vai durar 45 minutos, a gente tem alguma exceção, às vezes acaba embolando as calls, né? Acaba embolando algumas coisas também, às vezes a gente, poxa, tem uma dúvida mais técnica sobre integração, por exemplo, trazendo para o nosso caso aqui, né? Uhum. E às vezes acaba que o nosso dia fica curto. Então, se eu deixo para mim lembrar, quarta-feira eu vou chamar alguns aqui, pode ser que caia no esquecimento, sabe? E Uhum. aí as tarefas elas vêm muito bem a calhar porque ela realmente fica na agenda lá, sabe? Então vocês sempre criam essa tarefa. No Uhum. processo comercial de vocês, sempre criam essa tarefa para o dia exato ali. Isso aí. Entendi. Então eu vou ver aqui se a gente sempre cria essa tarefa. Mas no caso de, cara, a gente decidir às vezes que não vale a pena criar tarefa, não vamos ficar visitando ali a agenda no CRM. Eu vou preferir deixar para eu fazer quando eu puder, quando eu tiver mais algum Uhum. material. Tipo, eu não vou deixar a coisa tão marcadinha para os dias. Uhum. Aí eu É, abro o Kanban e eu faço da direita para a esquerda, igual eu te falei, ou como que você a faria gente aí na segunda costuma opção? usar a esquerda para a direita, e aí aqui, por Da direita exemplo, para a esquerda, no caso, né? No caso, isso, quem está mais perto da compra é quem está mais para a direita. exato. Né? No caso aqui, eu quero ter, digamos, mais de uma coluna para classificar, eu quero usar as etiquetas, eu quero usar, a gente tem aqui a possibilidade de criar de colocar as estrelinhas que a gente chama aqui, né, que é ranquear o lead, né, e aí você Hum, consegue, aqui na direita, ó. E aí você consegue filtrar, então, por exemplo, o lead que está mais quente é o lead que está com mais estrelas. Então você consegue fazer um hum. filtro e trazer essa galera para cima e aí chamando essa galera também. Então você consegue usar os Pô, filtros a legal, seu cara. favor também. Ou então ir no visual também. Daqui a pouco meu Kanban não tem tanto lead assim e eu consigo ver, Uhum. por exemplo, que esse funil aqui que eu estruturei hoje de manhã para nossa live agora, ele está com as 5 horas da última atualização. Então, em tese, o pessoal que está há mais tempo sem chamadas, é legal também dar uma chamada, porque você deixa um Uhum. espaço muito longo de tempo, o cara esfria na negociação. E às vezes o cara Sim. vai ter que retomar e tudo mais, às vezes deu tempo do cara criar mais objeção também sobre a venda ali, né? Uhum. Cara, gostei dessa ideia de estrela. Eu não sabia que essa função de estrela servia para isso, cara. Ótimo ter Sim. feito essas perguntas. Daí eu não sei se é o seguinte, eu poderia de repente criar uma coluna de follow-up, a gente estava considerando essas duas possibilidades. Ou cria uma coluna de follow-up, todo mundo, a gente meio que mistura nessa coluna,
Tipo Uhum, assim, eu fiz uma proposta, a pessoa não está tão interessada. Eu fiz uma proposta ali que geralmente não avançou para negociação, ainda não é o uhum, momento dela, mas eu fiz uma proposta em algum momento, eu uhum, colocaria em follow-up. Mas aquele que entrou uhum, em negociação, eu coloco na coluna de follow-up. E aquele que está aí aguardando pagamento, coloco em follow-up. Eu uhum, estava identificando um problema de acabar misturando essas pessoas. Eu geralmente eu optaria por deixar ela na coluna de proposta e depois ir fazendo esse follow-up da direita para a esquerda, para eu saber quem avançou mais, né? Para eu meio que eu não perder. uhum. Mas o que que tu considera, assim, que tu acha que é melhor eu criar uma coluna nova de follow-up? Ou você acredita que eu deveria deixar eles nas colunas que eles estão e fazer o follow-up assim, você deixando eles divididos em coluna, mais classificados? O que que Uhum. você acha É, melhor? aqui eu uso uma coluna só, porque é muito. Daqui a pouco, se eu crio uma cadência para follow-up, vou fazer 3 follow com o cara, e aí depois, ou, né, para ter aquele que a gente falou, né, de seguir um lado e saber, tipo, esse aqui eu já chamei uma vez, esse aqui eu já chamei duas, porque eu acho que cada negociação ela é muito particular, né? Então, vai ter alguma negociação, por exemplo, normalmente negociações maiores, é, elas vão demandar mais tempo mesmo, às vezes vai demandar de pô, se tirar uma dúvida, ou da gente fazer uma devolutiva para o lead, às vezes é uma dúvida que ficou do nosso lado, a gente devolver. E aí eu curto muito a ideia mesmo de ter uma coluna mesmo. E aí, cara, pô, eu preciso, com as tarefas eu consigo fazer isso, de assim, cara, eu não posso ter ninguém sem tarefa. Né? Nem que seja assim, para dar uma olhada e ver se o cara me respondeu, ou daqui a pouco, fiquei de retornar para o cara na terça sobre uma dúvida de integração, por exemplo. Eu crio uma tarefa para fazer isso na terça mesmo que eu não tenha conseguido fazer, poxa, pelo menos eu fui lá e dei uma olhada, né? Porque eu acho que o maior problema, assim, que a gente pode correr de não ter esse controle é de alguém ser esquecido, né? Principalmente tu tem uma Uhum, demanda muito grande de leads que chegam todos os dias. Então tu acaba dando uhum, muita atenção para os novos que vão chegando e os que às vezes estão em negociação lá que não estavam tão aquecidos e tudo mais, eles acabam ficando para trás e quanto mais tempo passa, mais eles se distanciam do fechamento, né? uhum. Essa tarefa que você falou, eu consigo criar uma cadência por coluna ou eu tenho que ficar criando dentro do coisa do lead, ali dentro do Tu card pode dele? criar dentro, fica vinculada ao lead, na verdade, essa tarefa, né? Então, tu pode criar tanto Uhum, por aqui, quanto dentro do saque, ela também tem um atalho para criar ela. uhum. Ah, E aí tu pode perfeito, até perfeito. classificar ela. Tem o tipo de tarefas que é o tipo tipo reunião, tipo WhatsApp, tipo e-mail e tipo Uhum, tarefa. Então, tu consegue até classificar elas. uhum. É, você falou ali, por exemplo, tenho medo do lead esfriar, né? Então, mas então significa que se o cara chegou mais perto ali do aguardando o pagamento, eu tenho que dar uma prioridade maior para ele, né? Porque ele Exato, meio que tá um exato. empurrão. Uhum, Então, daí assim, eu não entendi muito bem. Tu criaria uma coluna de follow-up, porque o meu medo criando essa coluna, que eu até acho que seria até bom para visualização, só que eu tenho uhum, medo de pegar o cara que está aguardando o pagamento e colocar nesse follow-up, e pegar o cara que eu só enviei uma proposta e nem estava tão interessado em colocar nesse follow-up também, nessa mesma coluna, e os dois meio que seriam uma coisa só. Eu não tenho ali, pô, esse tá aguardando pagamento. Ah, não, esse foi só uma proposta, não estava tão uhum, aquecido. Esse uhum. que é meu É, medo, entendeu? Como que tu resolveria isso, criando uma uhum. coluna? Nesse caso, assim, eu diria que só a coluna não vai te dizer isso, porque tu vai precisar olhar o histórico dele, né? E aí, o Uhum, que a gente gosta de fazer bastante é, daqui a pouco, ter bastante campos personalizados aqui, para que a gente consiga fazer isso, e usar bastante o histórico dele. Então, assim, poxa, eu mandei proposta, anexa a proposta aqui, e eu vou enchendo de detalhes aqui na timeline dele, para mim ter uhum, o contexto do que esse cara, uhum. o que já aconteceu com ele, sabe? Sim, sim. Legal, legal. E quando eu Uhum. dou perdido numa pessoa, eu posso arrastar para uma coluna, mas é que tem um botãozinho aí, perdido também, ó. Exato, o perdido aqui justamente, eu não sei, não vou ter nenhum agora que cara sabe que eu montei esse Sim, feijão né? agora de Tu manhã. gera um motivo que vai para as métricas, né? Exato, e o motivo ele é bem importante, ele é um dado bem importante, porque tu consegue fazer campanhas depois, então daqui a pouco, poxa, eu vendo trazendo nosso dia a dia aqui, poxa, daqui a pouco eu dei perdido em alguém porque eu não tinha uma funcionalidade específica, e depois, daqui a 2 meses, lançou aquela funcionalidade, então se eu tenho bem mapeado esses motivos, Uhum. eu consigo fazer uma campanha para essa galera, por exemplo. Ah, legal, cara. Legal. Não, perfeito. Desculpa aí ter feito tantas perguntas, Não, né? Espero imagina, que não pessoal. tenha A ideia é ser bem atrapalhado um aí a aula. bate-papo nele. Então, vai lá, pode prosseguir. Acho que já Sim, gostei muito da ideia das estrelas ali, de qualificar o lead por, legal. como se fosse a temperatura, né?
Então, Sim, 5 estrelas, o cara exatamente. tá muito aquecido. 3 estrelas, o cara tá indeciso, né? 1 estrela, a pessoa não viu o valor, nem adianta eu ficar fazendo follow-up. Só que assim, se eu Exato. fosse dar 1 ou 2 estrelas, provavelmente eu já nem faria follow-up, né? Eu acho que eu arrastaria essa pessoa para uma coluna de perdido ou arquivaria ela. O que que vocês costumam fazer? Vocês arrastam para Nesse uma caso, coluna de assim, perdido ou vocês arquivam ali a pessoa, deixa a gente ela. tem até que a gente usa uma coluna de inativo, por exemplo, que é para quando o pessoal não nos retorna mais. Porque às vezes é muito comum do pessoal parar de responder, e aí eu tenho uma coluna onde eu inativo e eu coloco o motivo de inatividade lá. E eu ainda mapeio se essa pessoa parou de responder antes da reunião, porque às vezes o SDR agenda a reunião, a pessoa não aparece, não responde mais. E às vezes acontece da pessoa, que é o que mais acontece, a pessoa ir para a reunião, ela recebe a proposta, ela até interage no começo e depois ela para de responder. Então a gente tem algumas tentativas que a gente faz ali, e se a pessoa não acaba não mandando mais nada, não respondendo, não interagindo mais com a gente pega e arrasta ela para essa coluna de nativo também. Então também dados para futuramente a gente gerar uma lista, por exemplo, e fazer uma campanha para todo mundo que ficou inativo em algum momento, porque essa pessoa ela se interessou em alguma coisa, né? Ou correria do dia a dia, ou alguma coisa que ela viu na proposta, ela não gostou, e a gente pode também estar chamando ela depois de um tempo, né? Uhum. Perfeito, agora vamos ver essa parte das métricas aí também, tô curioso. Tá bom. Show. Valeu, Quem que Dax. levantou a mão ali? Selflux. Viu, Daidson? Eu tava lendo no chat aqui, o Alex até, eu acho que umas críticas ali ou melhorias pra gente fazer. Se tu quiser levantar a mão e falar, Alex, aí bem tranquilo. Foi Claro, eu levantado acabei tanto, aqui. Oi? eu ia dizer que eu acabei tanto compartilhando na tela ali e eu acabei não vendo o chat. Eu vou dar uma olhadinha agora. Não, não, bem tranquilo, eu tô de olho aqui. Foi levantada aqui uma questão para a gente trazer mais na prática como a gente faz, e eu até falei ali por conta da LGPD a gente não pode mostrar nossos dados, mas tem uma Exato. questão ali que tu oculta os dados, né? Então até se tu quiser trazer do setor mesmo ali, eu acho que bem tranquilo, tá? Se é só não mostrar os dados ali, mas mostrar alguma coisa na prática também acho que é bem legal. E no mais, viu, Uhum. Alex, se tu quiser falar aí, bem tranquilo, viu? Show, fique à vontade. Alguém quer pontuar mais um pouco? O Alex quer falar ali? Pode ficar lá. Se alguém mais quiser falar alguma coisa sobre essa parte do CRM, que depois a gente pode seguir para a parte dos relatórios mesmo. Não sei se o Alex está por aí ainda também. Ah, Ali. ele falou que o microfone Não, de dele não tá boas. legal. Não, pode Não, seguir mandando tranquilo. no chat aí que a gente vai lendo aqui, tá? Uhum. Ahn, Eu queria fazer uma pergunta. claro, fique à vontade. Eu sou novo nesse negócio, tá? Então me perdoem aí. Mas com relação ao que o amigo estava falando aí, não tem como colocar as tags não no lead que está chegando aí, no A, a, CRM? a tag você diz? É, Tem sim, tem sim. Antes dele vir aqui para o Kanban, existem inúmeras formas dele vir para o Kanban, né? Desde a gente colocando ela de forma manual, criando o lead, adicionando ele no Kanban, ou a IA colocando uma tag nele, se ele daqui a pouco responder, interagir diretamente no WhatsApp de vocês, e aí a gente pode, por meio de uma tag e tudo mais, colocar, e aí nesse caso ele já viria com alguma tag específica, ou através de quiz também. Então, como eu comentei antes, a grande maioria das automações que a gente faz hoje, elas são baseadas em tags. Só conectar meu carregador aqui que eu esqueci, meu colega trouxe aqui para mim, quase que a gente fica no escuro aqui. Obrigado, Corá. É, mas então, a gente consegue adicionar essas tags e aí ter algumas automações para trazer os leads de forma automática para o nosso Kanban. Dentro do card aqui, até deixa eu mostrar aqui, a gente consegue vir na parte das tags e adicionar tags aqui manualmente também. E a gente também consegue aqui nas colunas do Kanban, é, aqui ó, tags automáticas. Então a gente consegue adicionar e remover tags de forma automática. Ou seja, toda vez que eu arrastar o lead para essa coluna aqui, ele vai automaticamente atribuir uma tag.
E isso pode sim disparar um follow-up, pode disparar uma automação, pode disparar um e-mail. Então a gente consegue usar esse sistema de atribuição de tags na nossa estratégia de disparos também. Ah, Não sei se eu, obrigado. não sei se eu Valeu. respondi sua pergunta. Respondeu até mais. E a gente vem trabalhando, né? Já acredito que não vai demorar muito para a gente conseguir dar um up no sentido da nossa parte de automações, né? Hoje, como eu comentei, a maior parte das nossas automações são baseadas em tags, e a gente vem trabalhando em maneiras de que a gente consiga usar outros gatilhos, digamos, dentro do sistema para que a gente consiga gerar automação. Então, tudo nesse sentido é visando a gente conseguir sempre automatizar o máximo de tarefas, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho que eu vi um comentário ali sobre uma coluna de ganho e perdido e a gente ter tag. Eu até consigo, por exemplo, minha coluna de ganho, eu tenho uma tag de ganho aqui. Para mim, por exemplo, eu tenho um pós-venda e depois eu tenho um segundo tratamento com esse cliente com um time de pós-venda, por exemplo. E para mim não precisar ir lá naquele Kanban de pós-venda onde aquele time trabalha e adicionar manualmente o lead lá, o negócio dele, eu posso ter uma tag de ganho aqui, por exemplo, e eu sei que todo mundo que foi dado venda ganha, ele vai passar pelo pós-venda. Então, eu tenho uma automação onde eu crio o card no novo Kanban de forma automática, sabe? Então, são possibilidades que a gente tem. Legal também é você, eu não, tá? Como eu disse, eu ainda sou meio novo nisso. Você pegar um histórico de tags e você olhar o caminho que, é o que o lead fez. Exatamente. A gente vai ver algo bem similar agora na parte dos relatórios, que nos relatórios a gente pode fazer os relatórios tanto baseado em tags quanto nas colunas do Kanban. Então, daqui a pouco, o meu funil, ele passa muito, digamos, eu uso uma IA para fazer boa parte do meu funil. Digamos que seja um produto de menor valor, que é onde eu vou basicamente oferecer o produto, ali, quebrar algumas objeções e fazer uma venda. Então, e aí, digamos que eu queira mapear essa jornada que vai acontecer dentro de uma conversa, né, por meio de tags que a IA vai estar atribuindo, e depois, desculpa, gente, e depois eu tenho um relatório baseado nessas tags. Então a gente consegue ter também esse relatório ali para que a gente consiga mapear e gerar dados também. Uhum. A gente tem. Obrigado, viu? Pode falar. Eu agradeci, obrigado aí pela resposta. Imagina. Se tiver mais dúvidas, é só levantar a mão. O Alex comentou ali sobre o webhook direto do Kanban, né? A gente vem falando mais, né? A gente vem notando que mais pessoas, né, mais empresas têm a necessidade de criação de contratos, né? Então é uma pauta que já está rodando aqui, né? Eu não sei situar como que está o status disso, mas é algo que a gente vem falando sobre contratos dentro do Kanban, né? Então, para que a gente consiga gerar uma proposta, gerar um contrato ali, e ter isso pronto para que a gente consiga emitir um PDF, por exemplo, né? Então, é algo bem legal e a gente já vem olhando para essa funcionalidade também. Então, quando vê, né? Quando vê, não demora muito sair aí, mas com certeza, se sair, a gente vai ter uma live especial falando sobre isso também. Perfeito, pessoal. Alguém quer pontuar mais alguma coisa dessa parte? Que senão a gente pode seguir para a parte dos relatórios agora. Deixa eu chamar umzinho aqui enquanto. Show de bola, então. Então, seguindo para a parte de relatórios, tá? Primeiro até, né, onde que a gente acessa a parte de relatórios, né? A parte de relatórios, para quem usa bastante, o site ele é dividido basicamente, né, a parte do atendimento, que é onde ficam as nossas conversas aqui, onde a gente tem acesso à criação de agentes IAs e o nosso CRM, né? E aqui nesse botãozinho aqui a gente tem a parte de relatórios, então, que é onde a gente vai trabalhar hoje, é onde eu vou ensinar vocês a criar esses relatórios. Então, eu tinha montado um aqui já que é basicamente daquele funil ali que eu trouxe para vocês. E a ideia é que vocês consigam visualizar ele justamente como se fosse um funil, né? Então, considerando esse Kanban aqui que eu mostrei para vocês, né? Onde a gente tem o novo lead, o lead qualificado, né? As etapas de reunião agendada e tudo mais, negociação. Eu montei o meu funil, que seria, poxa, é interessante eu saber quantos leads eu estou trazendo. E aí aqui, o legal é que eu posso ter isso aqui de um Kanban específico,
né? E aí eu posso ter mais etapas de mais Kanbans também. Ou então, por exemplo, eu não quero ter dados só de um Kanban, eu quero unificar dados. Eu tenho lead chegando num Kanban A, num Kanban B, um funil de inbound e um funil de outbound, por exemplo, onde o meu funil é um pouco diferente. Mas, poxa, no relatório eu não consigo selecionar colunas de Kanbans diferentes, mas eu consigo selecionar tag. Então entra sempre estratégia, e aqui é muito estratégico. Então eu trouxe algo bem generalista mesmo, que é para a gente ter a ideia de como funcionar, e daqui a pouco, como eu comentei, né? E a gente já trocou um pouco de ideia, a gente consiga gerar alguns insights, porque isso aqui vai ser bem estratégico mesmo, onde vocês vão ter que olhar para dentro do negócio de vocês, para a estrutura de vocês, a esteira comercial de vocês ali, e aí vocês vão ver o que que é estratégico e vão trazer, né? Então, aqui para esse funil mais geral que eu trouxe, entrada de leads, quantos leads qualificados tenho, né? Aqui poderia ter um MQL, por exemplo, né? Então, dos todos os leads que eu trouxe, quantos foram MQL, aí quantos foram o SQL, que é o qualificado pelo SDR, né? Desses qualificados, quantos me geraram um agendamento? Dos agendamentos que eu fiz, quantos que me geraram uma reunião, né? Que eles foram para a etapa de reunião, e lá no final, quantos que fecharam uma venda. Então, eu consigo ter bem desenhado o meu funil aqui, eu consigo ver, poxa, de 10 que chegaram, um fechou. Então, 10% da conversão e aqui eu tenho o valor. Então, aqui do lado eu consigo também ter esses dados aqui masterizados aqui e ver de onde que vieram e tudo mais. Então, a ideia é que vocês consigam visualizar isso aqui da esteira de funil, do funil de vocês ali. Para que, por exemplo, poxa, tá qualificando muito, tá agendando legal, mas, poxa, a galera não tá aparecendo na minha call. Cara, será que eu tô fazendo antecipação de call? É uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. A gente marca com o lead, principalmente se a reunião ela não acontece no mesmo dia, às vezes acontece no outro dia, ou às vezes mais de um dia de diferença entre o agendamento e a reunião de fato acontecer. É, Às vezes acaba que o pessoal, cara, esquece. Eles, vida corrida e tudo mais, ou aquilo que eu comentei, às vezes nossa narrativa ela não foi tão atraente, não gerou uma expectativa tão grande, e o cara caiu na agenda do cara lá, o cara não olhou e esquece de aparecer na reunião. E se a gente não avisar, cara, a gente tinha uma reunião, lembra? E às vezes o cara não aparece mesmo. Aline, qual parte do processo que tu se refere? Eu vou falando aqui, daí tu pode trazer que eu volto daí. Então aqui a gente tem algumas taxas muito importantes que é legal a gente estar sempre monitorando, né? Ou então, poxa, eu trago muito lead, mas eu estou qualificando muito pouco. Então, poxa, daqui a pouco eu preciso rever a forma que eu estou comunicando, né? Se eu estou comunicando da forma certa, se eu estou trazendo o lead realmente que eu quero para trabalhar ele, né? Ou então, poxa, eu estou fazendo muita reunião, mas estou convertendo pouco depois da reunião, né? Consigo trazer bastante lead, consigo qualificar bastante, consigo fazer bastante reunião e na hora de converter eu converto pouco. Então, poxa, tem alguma coisa ali que está travando, daqui a pouco precificação, daqui a pouco o pitch de vendas não está muito legal, né? E aí a gente consegue usar esse gráfico aqui justamente para identificar gargalos, para a gente conseguir agir. Porque se a gente não tem isso aqui bem mapeado, bem visual assim, acaba que a gente tá, beleza, eu tive uma baixa taxa de conversão, mas cara, onde que de fato está o meu problema? Onde que tá existindo um gargalo? E aí, se tu não tem essa noção tão clara de onde agir, tu vai começar a resolver coisas de forma aleatória, né? E muitas vezes tu acaba fazendo dois, três movimentos meio que simultâneo, e aí até resolve o problema, mas tu também não tem clareza de qual dos movimentos que tu fez simultâneo que teve algum reflexo ali, né? Isso dos relatórios aqui ele é manual, mas você faz uma vez só. Então a gente estrutura ele uma vez e a gente consegue fazer mais de um, consegue ter vários, né? Então consegue ter vários insights diferentes aqui, mas a gente faz uma vez e uma vez a gente selecionando quais os dados que a gente quer visualizar aqui, ele vai se atualizando de forma automática. Então, vindo para a parte do relatório mesmo ali, de confecção, digamos assim, desenvolvimento do relatório, ele é bem simples, tá? Não tem nada demais. E aqui, basicamente, a gente vai criar um novo relatório, vai dar um nome para ele, né? Que foi o que eu fiz, e ele vem para cá. Então, cada relatório que a gente cria, ele fica aqui em cima. E aqui é onde eu vou criar, então, as etapas do meu funil. Então, digamos que eu queira ter a etapa
de quantidade de leads ou de total de leads que chegaram, a gente vai adicionar uma etapa, a gente vai dar um nome para essa etapa, e aí a gente vai dizer aqui o que que a gente quer que seja exibido, né? O que que a gente quer que contabilize. Então aqui eu já tenho algumas opções. Então, eu quero contabilizar tag, eu quero contabilizar agenda, eu quero contabilizar um Kanban inteiro, né? Tudo que está dentro de um Kanban. Eu quero contabilizar uma coluna de um Kanban, eu quero contabilizar uma transação, ou isso daqui também, eu quero contabilizar um campo personalizado. Então, por exemplo, eu trabalho com 3 tipos de segmento. E poxa, eu quero saber quantos de cada segmento que eu estou trabalhando no mês. Eu poderia ter um campo personalizado, aqui eu seleciono o campo personalizado, e aí eu posso dizer, eu quero que me mostre aqui o segmento e-commerce, por exemplo. Eu quero que me mostre aqui o segmento provedor de internet, o segmento varejo. E aí você consegue ter essa análise. Mas, se falando de leads aqui, então, né, a gente quer saber de quantos leads chegaram. Olhando para o nosso funil que a gente estruturou ali, a gente pode usar aqui, então, a coluna do Kanban, né? A gente vai selecionar o Kanban, que nesse caso aqui foi o Kanban Demo. A gente vai dizer se a gente quer contabilizar todo mundo que entrou naquela coluna, todo mundo que deu ganho, todo mundo que deu perdido. No caso aqui, eu quero contabilizar quem entrou na coluna. E eu posso dizer também se eu quero que contabilize todo mundo que está ativo no Kanban ou se eu quero contabilizar os arquivados também. Antes eu comentei ali que, por exemplo, eu não preciso necessariamente ter uma coluna de ganho. Eu posso simplesmente dar ganho e arquivar ele, né? Se eu quiser contabilizar ganhos, por exemplo, e pegar quem está arquivado, ele vai contabilizar também, né? Ou então, o lead, ele entrou na entrada do lead lá e por algum motivo no meio do processo eu arquivo ele. Então eu coloco todos, né? Ou apenas os arquivados. Aqui vocês vão escolher o que mais corresponde. E aí aqui eu vou escolher então qual que é a coluna que eu quero contabilizar. No nosso caso aqui então, eu quero contabilizar um novo lead. E aí eu salvo, ele já vai me dizer as regras aqui. Se eu quiser contabilizar alguma regra de valor aqui, eu consigo também. E aí eu salvo. E aí aqui então ele já vai me contabilizar. Aqui nesse meu Kanban aí eu tive 10 leads que entraram. E aí aqui então eu vou adicionando as etapas do meu funil, né? Vamos lá, o próximo etapa são os leads qualificados. Tá qualificados aqui. Qualificado, eu tenho uma etapa ali do meu Kanban. De novo, vou escolher o Kanban Demo. Quando ele entrou na coluna, apenas ativos. E eu vou escolher o lead qualificado. E aí eu salvo. Então, eu já sei que dos 10 que entraram, 4 foram qualificados. Qual que é o próximo? Reuniões agendadas. Até contribuindo aqui para a live, aqui na empresa a gente Claro, usa em todas as salas uma tela que tem esse verdade. relatório e aí todo mundo se situa por ele. Porque assim, para configurar o relatório, como o Dadson está mostrando ali, até é simples, né? Mas o tchan, né, do negócio é realmente entender. Então, pega um papel, desenha, mapeia o teu processo ali, né, de forma visual mesmo. A partir disso, tu vai saber onde que tu tem que colocar uma tag, onde tu tem que criar uma coluna no Kanban, enfim, né? Então a configuração do negócio, ela é muito personalizada de acordo com o teu negócio mesmo, né? Daí depois Exato. para montar o Então, relatório é barbadinha, é só tu pegar ali porque tu já sabe o processo. Depois que tu sabe o processo, daí para montar o relatório é só configurar ali. exatamente. Então, é por isso que eu comento sempre, assim, é legal ter a possibilidade de a gente criar vários campos personalizados no Kanban, mas é muito legal que eles tenham um propósito, né? Então, porque se a gente simplesmente sair enchendo de campos lá, e aí, poxa, tem um dado que eu sempre preencho, mas ele nunca serve para nada, tipo, eu nunca uso ele em lugar nenhum. Cara, daqui a pouco a gente só tá, assim, colocando mais uma tarefinha, uma microtarefa lá para quem tá na ponta, executando e preenchendo CRM, que é mais um dado que ele precisa fazer uma pergunta a mais para o lead, ele precisa gastar uns segundos a mais ali digitando, escrevendo. E tudo bem se for um, dois por dia, mas se a gente tem um volume um pouco maior, isso se soma ao longo de dias, semanas e meses, e a gente tem um ganho significativo de tempo, né? Então, a gente ter o Kanban bem organizado e otimizado, ele é muito legal. E aí a gente pensar também, poxa, o que que é interessante para mim saber, né? Então,
para mim aqui é interessante, por exemplo, como eu comentei com vocês, uma coisa que eu até comecei esse mês é a mapear dos no-shows que a gente toma, né? Que a gente recebe. Então, poxa, quem que não apareceu na reunião? Mas essa pessoa, quantos não aparecem, ficam inativos, né? Antes de aparecer na reunião ou depois de aparecer na reunião? Então, eu quero saber dos inativos que eu tenho, quantos que desistem em cada uma dessas etapas, digamos assim, do closer lá, porque eu quero olhar mais a fundo. Então, eu quero, poxa, muita gente está deixando de responder sem nem aparecer numa call. Então, eu vou pegar e vou olhar mais a fundo ali o atendimento desde o começo para tentar identificar algum padrão, às vezes de comunicação, às vezes de tratamento, né? Para ver se a gente está fazendo alguma coisa errada ou na nossa narrativa, às vezes, né? Ou para ver se daqui a pouco se ele realmente era qualificado mesmo, se não faltou perguntar alguma coisa, né? Então, é legal que a gente sempre tudo que a gente for preencher de dados, que a gente for gerar de dados, que seja com um propósito, né? Porque a gente consiga usar para alguma coisa depois também. Beleza, então, requalificados, agendados. Uma outra etapa aqui do nosso vídeo poderia ser as reuniões realizadas. Eu acho que o Robert está com a mão levantada ali também. Robert, pode falar, por favor. Dads, eu queria que você mostrasse aí como que eu posso fazer esse funilzinho para entender a conversão por vendedor. Aí eu vejo que ele filtra por Kanban. Uhum, Inclusive, eu teria que criar esse relatório, esse funil para cada Kanban que eu utilizo. Se eu tenho 6 funis de vendas aqui, eu tenho que criar um por um, né? Uma sugestão que ficaria aí seria ter esse funil de vendas, por exemplo, aí de quantos entraram, quantos avançaram, pré-pronto, né? E o relatório uhum, simplesmente eu conseguir filtrar por Kanban, qual é o Kanban que eu desejo ver, né? Fica essa perfeito. sugestão. Mas se você puder me mostrar como que eu faço isso de taxa de conversão por vendedor, vou Uhum. ficar grato aí. Aliás, Hoje, assim, ó, como eu tenho vários tá, Kanbans, perdão, tem vários tá. Kanbans, eu tenho 6. Uhum, Vamos supor. Então, eu tenho 6 Kanbans. Eu quero saber a taxa de conversão do vendedor de maneira geral. Não quero saber claro. quantos que ele converteu só de um funil. Nesse cenário Uhum, aqui, eu quero saber de quantas chamadas ele fez em geral, ou seja, da soma de todos os 6 Kanbans. uhum. Eu quero saber se isso é possível, né, para eu ter essa métrica que para mim é a mais importante, né, a taxa de conversão por vendedor. Uhum. Hoje a gente não. Esse foi a nossa V1 do nosso relatório, né? A gente ainda não tem, mas a tua sugestão ela é muito legal mesmo. A gente até tem algumas sugestões aqui internas já que estão rodando, que é justamente de trazer mais detalhes, né, sobre o dado. É que ele realmente é um dado um pouco mais macro, que dá uma visão bem legal já, mas a gente acaba não entrando tanto no detalhe, né? Então, digamos que uma coisa que seria possível, assim, tu pudesse masterizar todas as conversões do teus 6 funis num funil só, a gente até conseguiria fazer por tag, né? Tu tem uma tag lá por exemplo, tem uma coluna de ganho, e aí tu ter, nessa última etapa, tu fazer uma contagem de todo mundo que tem a tag ganho e trazer o valor, aí tu teria o valor total. Mas tu ainda não teria o do vendedor, por exemplo. Teria que ir lá no Kanban pegar o valor, filtrar por ele, por exemplo, né? E pegar o valor e comparar contra o relatório. Então acaba que não é algo muito prático, né? Mas com certeza é uma baita sugestão que a gente vai levar aí, porque essa parte de dados mesmo é o que a gente quer realmente ser mais forte, quer trazer cada vez mais, né, para dentro do sistema, porque é algo que precisa muito, né? Essa parte de dados, ela trabalha muito com qualquer processo que a gente tem ali dentro do CRM, né? Seja de vendas, né? Ou seja de pós-vendas, né? Sim, mas só para eu entender aí, como que eu faço para ter a taxa de conversão por vendedor? Pode ser de um Kanban mesmo, um único Kanban. Como que Uhum. eu analisaria hoje dentro de um único Kanban, a taxa de conversão por vendedor? Por vendedor, cara, o que a gente poderia fazer é talvez ter alguma estratégia por tag. E aí tu ter a venda ganha, e aí, por exemplo, assim, todo, todo negócio que o teu vendedor tá trabalhando, ele tá negociando e tudo mais, tá registrando, ele vai lá e atribui uma tag dele. E aí tu tem a tag depois de ganho, né? E aí tu somaria, tipo, eu vou contabilizar todo mundo que tem a tag dele e a tag de venda ganha. Só que você teria que ter mais de um relatório. É algo que ficaria bem, não é simples de fazer aqui, porque a gente acabou realmente não pensando nessa forma de tu conseguir filtrar por vendedor, por Kanban, né? A ideia que foi trazer realmente dados do Kanban mesmo. Mas aí teria que fazer esse jogo com tags, né? Tu Valeu, ter, por show, exemplo, Dads.
Oi? Ah, não, travou aqui pra mim, cara. Ficou travado, Ah, pensei que tinha tá. parado aí, continua, perdão. Então, por exemplo, assim, tu teria que ter, até fiquei pensando agora, né, de como fazer. Mas realmente tu teria que ter, por exemplo, uma tag para cada um e ganho, e aí tu ter uma etapa para cada um deles, para conseguir saber quanto que ele vendeu, quantas vendas ele deu ganho, né? E tu ter um relatório de ganhos do teu funil. E aí tu dividir um número pelo outro. Aí tu teria, digamos, a porcentagem ali ou de conversão, né? Se fosse total dos leads, né? De quanto ele conseguiu converter. Eu não sei exatamente como é o teu processo hoje, se um vendedor ele pega a venda desde o começo e leva até o fim, ou se vocês têm dividido também hoje. Tem o SDR, o vendedor ele assume a partir do após o agendamento, né? Quando chega o horário com ele, aí Uhum, ele inicia ali o trabalho de realizar call, fazer proposta, negociação, colher o pagamento e aí finalizar uhum, o pagamento, aí vai para o CS, né? Que é a pessoa que é uhum, responsável pelo aluno já que pagou. uhum, Então eu queria ter também essa conversão por SDR, né? Quanto que cada SDR recebeu de lead qualificado e conseguiu fazer o agendamento e mandar para o vendedor de fato. Eu queria uhum, ter essa conversão por vendedor. Pela lógica da uhum, programação, me parece bem fácil assim conseguirem fazer isso porque já tem lá o atribuído, né? No caso, os uhum, responsáveis por cada card. Então, acredito que, cara, vocês estão a poucos passos de conseguirem trazer esse relatório, que é o mais importante. Então, né, uhum. se tu está dizendo que é um foco aí, eu tô torcendo para que tenha o mais rápido possível esse tipo de relatório. Que É, taxa de Não, conversão é o mais necessário, assim, com principalmente para o certeza. vendedor, por SDR, para entender a performance individual, né? até Uhum. pensando aqui, o que daria para fazer seria a tag dos leads, aí na próxima etapa seria a tag do vendedor e depois a tag do vendedor mais a tag de ganho, né? Exato, né? Que seria a taxa de conversão dele, mas aí teria que ter mais de um relatório ou todos abaixo aqui, né? Daí faria um relatório ali para cada vendedor. Isso de forma paliativa, claro, né? Mas faria um Uhum. relatório ali por cada vendedor e um relatório macro, digamos assim. Aí tu teria a taxa de conversão macro e a taxa de conversão por vendedor, só teria que fazer esse, tipo, cada vendedor tem a tag dele, ele vai ter a tag do lead mais a tag do vendedor, né? E aí Isso, depois a tag do lead mais a tag do vendedor mais a tag de ganho. Aí fechou, digamos, todos os ganhos daquele vendedor. Seria a última camada. exato. Entendi. O do Closer, por exemplo, tu poderia pegar todo mundo que entrou na coluna lá de call agendada, que o STR, eu não sei se tu usa um Kanban só, né, pro processo todo, mas tu falou que tem seis, mas não sei se são seis no mesmo processo, no mesmo funil, né? Mas, por exemplo, digamos que a primeira coluna do Closer lá é uma coluna de call agendada, e ele pega dali e assume, né? Poderia ter todo mundo que entrou na call agendada e depois ter a tag do vendedor ali e o de ganho. E aí, o total de leads e o total de leads que teve uma reunião agendada. E aqui abaixo, daí todo mundo que teve a tag do João, vendedor, mais a tag de ganho. Aí seria a taxa de conversão dele. Ah, entendi. Saquei, cara. Vou Aí tu tentar poderia achar ter. uma solução paliativa aí para isso, né? Assim, Uhum, uma coisa, se vocês conseguirem resolver essa dor nossa o mais rápido possível, porque na não, verdade com tá me certeza. parecendo que vai ter que administrar mais tags e eventualmente a gente vai ter que, na verdade, trabalhar com planilha, porque com planilha a gente conseguia só alimentando ali, cadastrando lead e tudo mais, e a planilha a gente seleciona ou o vendedor responsável ou SDR, e ela nos traz essas métricas, né? Sim, Então, sim. isso tem me incomodado um pouco, é que a gente sabe que o CRM, ele, assim, é ideal para a gente conseguir escalar, né? Escalar não com planilha, mas a gente escala com Uhum, o CRM. Mas, infelizmente, hoje não estou conseguindo ser atendido nessa parte de métrica, sabe? Tá sendo tudo muito complexo, então eu tô feliz que vocês estejam com isso aí como um foco, uma prioridade, né? Pelo que você tá me uhum, dizendo. E assim, realmente, cara, espero ansiosamente por uhum. otimizações nessa parte. Até por isso eu tô aqui hoje, né? Quero entender Legal, melhor e legal. aprender mais sobre isso. Não, e Por- pode ter certeza que tu tem uma analista de dados do teu lado aqui também, que, cara, como eu comentei, foi um primeiro passo que a gente deu aqui no sentido de relatórios, assim, mais personalizados, né? Porque a ideia sempre é trazer algo nesse sentido de personalizar, porque a gente entende, como eu falei antes, que a gente atende diversos segmentos, né? A gente tem diferença de estruturas de funil, né? Então, daqui a pouco, quando a gente traz algo meio pré-pronto, assim, a gente até consegue, às vezes, satisfazer uma certa parcela dos nossos clientes que vão dizer assim, cara, era justamente isso que eu precisava.
E aí, mas a gente vai ter uma outra parcela que às vezes é maior, que, poxa, mas faltava, ó, atende em partes, mas faltava esse detalhezinho. Se tivesse esse dado aqui, para mim seria top. E por isso que a gente está partindo mais para essa ideia agora da gente ter isso personalizado. E isso aqui com certeza foi uma V1, né? A ideia é Uhum. conseguir é, trazer cada vez mais essa parte de relatórios personalizados para que vocês consigam montar aqui dentro e consigam personalizar para a estrutura de vocês, né? Então, Uhum. com certeza a gente vai evoluir bastante ainda nisso, né? Foi um primeiro passo. A gente consegue ter uma clareza no sentido mais macro de funil, mas com certeza trazer isso mais para o micro, né? Olhar para a conversão de SDR, de closer dentro de funil e conseguir fazer esses filtros, né, esses cruzamentos de dados, com certeza é algo que a gente pode fazer, vai fazer e que vai agregar bastante também, né? É, cara, assim, se o problema, como você está mencionando aí, é a falta de clareza em como isso vai resultar lá no final, já que vocês têm vários segmentos aí dentro, né? Então, se o problema é essa falta de clareza, pô, eu não vou poder trazer uma coisa pré-pronta porque para cada um é diferente. Então, Uhum, uma indicação de benchmark, assim, de comparação, cara, para vocês se basearem, que eu gosto muito, é, por exemplo, o CRM da Clint. Cara, nessa uhum, parte aí, tem outros defeitos que nos levaram a estar aqui na Cellflux, né? Mas, cara, essa parte de relatórios lá, se vocês querem um bom benchmark de como trazer um bom relatório bem estruturado, personalizado, um a um, ela sempre nos atendeu muito bem. Cara, é tudo legal. personalizado e botões rápidos, sabe, de filtragem. Uhum, Então fica uma indicação aí. Cara, se vocês se basearem no modelo que eles estão trabalhando, isso aqui vai ficar perfeito, tá? Era só o que faltava pra gente no saque, é essa parte de relatórios mesmo. uhum. Show. Cara, brigadão, essa tua dica aí foi de ouro, com certeza. E assim, mesmo terminando a live, mesmo no teu dia a dia, assim, cara, a gente adora receber feedback, principalmente feedback de melhoria, né? Então, porque por mais que a gente use internamente o sistema, a gente tenta olhar para todo mundo, mas no final das contas, quem está lá na ponta usando e às vezes sentindo as dificuldades, alguma coisa que poderia ter, são vocês, né? Então, por favor, nos tragam isso, que é muito do interesse nosso conseguir resolver. A gente vê se faz sentido e, cara, tocar para frente. E no sentido de dados, a gente sabe que tem bastante coisa para ser feita ainda, né? Então, que nem tu trouxe agora, né? Questão de benchmark e tudo mais. É, por favor, podem sentir muita vontade de nos trazer isso, porque a gente adora receber feedback para produzir essas melhorias aí. Que bom, cara, que bom. Muito obrigado aí por me ouvir. Até eu queria tirar a dúvida também se tá em evolução aí o botão. O que que é esse comparação aí? O comparação e evolução, ele basicamente ele vai trazer a evolução de uma etapa para outra, e o comparação ele vai trazendo mais no geral. Até eu não sei se é porque eu estou no ambiente de teste que ele não está trazendo aqui a porcentagem do lado, né? Mas aqui, por exemplo, ó, os qualificados foram 40% porque ele vai olhar sempre para a última etapa, né? Ele não, aí a segunda etapa tudo bem, mas Sim, a sim, terceira etapa ele vai olhar contra a etapa anterior. Ele não vai sim. olhar contra a primeira etapa. Então é basicamente isso a comparação. Então ele vai pegar sempre da primeira aqui, ele vai dizer, que foi Hum, 30% digamos, dos 10 ali, não 75 dos 4, né? entendi, entendi. Perfeito. Você consegue. Aqui a gente tem mais algumas opções também, então, de visualizar para gráfico de pizza, né? Então, digamos lá, daqui a pouco o funil que eu estruturei aqui não é necessariamente um funil, são algumas categorias que eu quero olhar, e na forma de funil aqui acaba não funcionando muito bem a questão da visualização. Então, a gente tem a possibilidade aqui de conseguir trazer isso em gráfico de pizza e em gráfico de barras laterais aqui também, barras horizontais. É, Mas é basicamente isso. A gente tem um filtro aqui também de período, né? Então a gente pode, assim, hoje, ontem, os últimos 3 meses, e a gente consegue personalizar o período que a gente quer filtrar também. Então, a parte de filtros é bem tranquila aqui. Pessoal, a gente está dando o nosso tempo aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Era basicamente isso. A gente queria apresentar essa ferramenta aqui, mostrar que existe essa possibilidade agora de usar ela aliada ao nosso Kanban, às nossas tags, né? Então, e conseguir quantificar aqui e aí falando de comercial, conseguir trazer esses dados de funil mesmo para nós, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisa.
Eu quero participar aí também da live. É capaz. Eu fiquei pensando no problema do Robert ali. E tá, vamos pensar assim: se cada vendedor poderia ter um Kanban, quando o lead chegasse no vendedor, ele já automaticamente ganharia uma tag, né? Desculpa, algumas coisas eu não sei, então tu vai ter que me Aham. ajudar aí, Darcy. Hoje tem como acontecer, mas o próprio vendedor precisa ir lá e colocar a tag manualmente, né? Mas tem Entendi. como. Entendi. Uhum. Daí pensando assim, o vendedor teria que, o bom seria para organizar um Kanban para cada vendedor, e daí da mesma forma, um relatório para cada vendedor, né? Uhum. E aí um Kanban macro também e um relatório macro. Uhum. Então alguns processos ali seriam automáticos já, seria melhor, mas o processo de botar a tag de cada vendedor ainda é de forma manual, é isso? Isso aí. Isso aí. Entendi. E hoje a gente tem campos que a gente preenche lá, que é o campo desculpe, campo de vendedor e de pré-vendedor, né? Então daqui a pouco até usar isso mesmo, né? Para não precisar usar uma tag, poxa, porque o vendedor e o pré-vendedor é muito importante e é padrão que a gente precisa colocar lá para que a gente saiba de quem que é aquele negócio, né? Então a pessoa chama na fila, tem o registro do Kanban do lado ali, e eu sei, poxa, esse vídeo aqui é do Joãozinho, não vou mexer, vou passar para ele, né? Então, daqui a pouco, de usar até aquele campo de pré-vendedor ou de vendedor lá para poder gerar relatórios também, né? E aí fazer esses cruzamentos quanto ao total de leads e tudo mais. Esse campo de pré-vendedor, ele é automático daí, Não, não? precisa preencher manualmente também, porque em algum momento, né, quando, por exemplo, tu atende o lead, se tu não tem uma automação que gere o card no Kanban lá de forma automática, a gente precisa ir lá criar manualmente, né? Mas de Uhum. qualquer forma, o vendedor ele vai lá porque ele vai registrar as informações, né? Então, nesse momento, a primeira coisa que ele deve fazer sempre é se colocar como ou pré-vendedor e vendedor lá, né? Para que Uhum. aquele Como card seja responsável, identificado. né? Uhum. Oi? Como responsável lá, né? Eu vejo Isso ali aí. como. É. Tem responsável, pré-vendedor e vendedor. Sim, por isso que eu até digo assim, ó, hoje tá ali extraindo por tag e por Kanban, mas dentro lá do Kanban já tem esse dado de responsáveis, tipo, já é Sim, uma informação validada, registrada aí no sistema. exato. Eu acredito Uhum, que os programadores aí dos relatórios, né, que ficarem responsáveis pela construção, vai ser fácil eles conseguirem colocar um filtro por vendedor, no caso por responsável, porque já tem esse uhum, dado. Só precisa exato. extrair. É igual a tag, tem as tags lá, só precisa extrair o número de tags. Agora, se Uhum, extrair o exato. número de cards que o vendedor é responsável, acredito que é rápido, sabe? Uhum. E aí tá dando um pouquinho da experiência agora da parte de dados, assim. Normalmente essa parte de dados, assim, de relatórios, o maior desafio sempre está em tu conseguir contar a história que tu quer contar, né? Porque pode ter um monte de número ali e não conseguir tomar decisão nenhuma porque eles não estão, às vezes, não são muito claros, né? Então, a gente tem muita informação no banco de dados e o desafio maior é conseguir ter um storytelling legal onde a gente consiga dar liberdade para quem está utilizando conseguir construir os seus relatórios conforme o seu negócio, a sua estrutura, né? E que elas fiquem de forma organizada e que a gente consiga realmente aproveitar tudo que a gente tem lá de uma forma visualmente atrativa, né? No sentido que a gente consiga ter clareza, né? Então, a gente tem muito dado já no sistema hoje que passa pela jornada da IA, passa pelo saque, a gente acaba registrando, né? E é justamente trazer isso para a tela e dar a possibilidade de a gente conseguir manipular eles em tela ali mesmo, né? Uhum. É isso aí, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Então tá, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Se depois ficar mais alguma dúvida, quiserem tirar, tentou fazer, rolou alguma dúvida ali, acredito que essa live vai ficar gravada, né, Kim? Não sei Vai, aham, a se é gente vai tá. enviar no grupo da comunidade depois ali. Show. Ó, o Claro, Alex. Alex. Aham. Testa aí. Vê se está me ouvindo, por favor. Tô ouvindo. Tá bem bom também. Tá ótimo, né? Uhum. Então, no meu caso aqui, eu fiz migração, né?
Uhum, de um software CRM para outro. Então a gente tem bastante dados que já para utilizar. Qual que é o uhum, maior problema? É a praticidade de tentar identificar no Kanban, porque pode acontecer, naqueles cards que nós não tem nenhuma tarefa e nenhum agendamento. tá. Então, nessa situação, nós temos que ficar olhando cada card para ver se não esqueceu de agendar uma tarefa, uma atividade ou Uhum, tem uma reunião marcada. Caso a gente uhum, esqueça, eu tenho que estar olhando tarefa, card por card para identificar. Sim, se você trabalha ali com 10 negócios, igual no teste tem ali 50 negócios, 100 negócios, aí é humanamente possível você estar olhando aí um por um até identificar. Mas uhum, passou de 100 negócios, passou de 200 negócios, assim por diante, se você uhum, esqueceu de um card específico, de agendar uma tarefa de follow-up, esse card vai ficar lá para sempre. Até uhum, porque o tempo que aparece ali, o tempo que aparece no, do card ali de dias, a tantas horas atualizado e tal, esse tempo é quando ele entrou naquele card e não quando teve a última interação. Isso uhum, dificulta muito para nós no momento, né? Então, não sei como é que vocês fazem aí na prática para realmente não esquecer de nenhum card, de atender ninguém, porque eu tô tendo essa dificuldade. uhum. Tu Pode diz. sim acontecer, tá? Eu sei que, não, é só antes de fechar a Uhum, conversa, agenda uma tarefa. Pode ser uhum, acontecer. Se a tarefa fosse agendada de forma prática lá no saque, ajudaria bem. Mas não tem que ficar usando o saque e o CRM ao mesmo tempo, porque o modal do saque lá não tem os mesmos recursos que tem no modal do CRM ali. uhum. Tá, mas aí nesse caso, assim, tu, por exemplo, quando tu está no saque, tu entra no modal do CRM, que é o cardzinho dele que aparece, ele mostra em quantos campos ele tá, tu clica ali, aí tu vai em tarefas e cria tarefa. Sim, ali Isso? eu consigo criar tarefa. Mas eu tenho Uhum, que localizar o lead de novo, sabe? Sim, aquela tela não está 100% igual o modal do CRM, tá? Se quiser ver na uhum, prática, você vai ver que quando você clica lá para criar uma tarefa, não é nem relacionado ao lead. Aí eu tenho que lembrar de lá embaixo, buscar o lead novamente para relacionar. tá. Ali Ah, mesmo, eu não consigo colocar tags não, etiqueta no modal do CRM do saque. sim, isso realmente, isso realmente. Assim, é um exemplo do que está faltando. Eu preciso estar olhando na prática aqui para realmente te mostrar o que realmente não pega ali. Então, assim, a minha dúvida é como vocês fazem na prática, e com certeza vocês têm bastante card, trabalham com vários Kanbans, né? Eu já vi isso em Uhum, outra live. E como vocês fazem para vocês organizar, realmente não esquecer? Se não tem nada uhum. visual no card ali que demonstra que aquele card não tem nenhuma atividade agendada, por exemplo. Uhum. Cara, hoje a gente realmente se apoia bastante nas tarefas. E aí o que eu faço é bastante na tecla assim do pessoal, cara, realmente confiram os seus negócios, né? A gente se baseia um pouco ali, eu sei que não é extremamente visual e não é muito assertivo, que é o tempo de interação ali, né? Que às vezes também acontece se tu, por algum motivo esse lead entrou em algum outro Kanban e alguém teve alguma interação. Porque, por exemplo, as informações de timeline ali, de atendimento, elas acabam sendo a mesma para todo lead, por mais que tenha cards diferentes, né? Tanto que se tu pegar a timeline, por exemplo, de um card que teve mais interações sem ser naquele card, tu vai ver que a timeline dele tá bem mais extensa do que só aquilo que foi mexido naquele card, né? Então essa informação pode ser, às vezes, um pouco enganosa, porque teve, entrou em algum outro lugar, mas eu vi que tu já foi atendido e tudo mais, aí acaba puxando o tempo de interação ali de última atualização para um tempo menor do que a que realmente aconteceu, né? Mas hoje a gente se apoia muito nas tarefas e aí até não faz muito tempo que a gente tem essas tarefas no sentido de mandar template, então a gente tem feito realmente revisões assim no nosso card, no nosso Kanban ali, né? De olhar negócio por negócio, filtrar modo eu de cada vendedor ali e cada um realmente conseguir tomar conta do seu negócio, principalmente a pessoa que está em negociação ali, que é onde a gente está na etapa de follow-up, né? É dessa forma que a gente tem feito aqui. Mas eu não sei que nem tu comentou que tu trouxe, tu importou bastante dados, né? E aí no teu caso aí, são esses caras que tu importou que não tinham tarefa, que tu tem dificuldade de Não, localizar os que não têm tarefa. não importamos. Começamos a utilizar o novo CRM, né? Então a Aham. gente consegue ter base de como trabalhar, tipo assim, não foi do zero, né?
Então, Uhum. onde eu quero chegar? Se eu tô com o card aberto ali e eu, humanamente, eu esqueci de criar uma tarefa, eu fecho Uhum. o card e desapareceu, nunca mais eu vou saber dele. Não Aham. tem nada visual que me informe assim que, tipo igual tem a estrelinha ali, igual tem Aham. o Ah, tempo de estar no um card, não S-Card tem não nada possui visual que tarefa demonstre, ó, agendada para você filtrar e esse conseguir, card poxa, não tem nada. E se eu uhum, clico no card para visualizar o modal do CRM, tanto no saque como no CRM, uhum, as próximas atividades não aparecem quando é tarefa. Só uhum, aparecem as próximas atividades quando eu crio na hora a tarefa. Aí aparece próximas atividades. Para eu ter uhum, certeza que é tarefa, eu tenho que ir lá e também em tarefas e assim por diante. uhum. É, Só não, queria entender realmente. como vocês fazem para se organizar, porque eu não consegui me organizar nessa parte, né? Uhum, De novo, uhum, poucos cards eu entendo. Mais cards eu não consegui entender, não. Como uhum. trabalhar. Isso realmente é uma coisa assim que se alguém, cara, se esqueceu, é por isso que eu bato muito na galera, poxa, não esquece as tarefas, e a gente fica sempre revisando, às vezes dou uma olhada por cima também, pego ali por tempo de interação, pego os mais antigos para ver se realmente tem Não, tarefa mas, agendada. Davidson, o tempo de interação não tá batendo para mim aqui. Se eu mudo, se eu mudo o lead da coluna um para a coluna 2, esse tempo de Aham, interação, que pelo menos do meu caso está aparecendo, é o tempo aham, que eu coloquei nessa coluna. Não que eu mandei mensagem tá, para ele. Outra tá. coisa que para mim tá dando certo é quando eu coloco ganho e eu quero ver um relatório, só aparece esse ganho fica na data que o lead entrou no Kanban e não o dia que Ah, realmente teve como ganho. isso diz nos insights ali daí, né, da parte do CRM, né? Isso, isso. Uhum, Assim, as datas não batem que eu preciso ali, as datas. isso foi mapeado já e foi passado para o desenvolvimento, que ele realmente ele tem que considerar a data do ganho, né? Uhum, Não a data que ele foi criado. uhum. Não, sim. A data Uhum, que realmente foi efetivada ali a venda, né? uhum, exatamente. E aí, assim, quanto à organização, realmente, hoje, cara, se não criou a tarefa, fica no limbo, é capaz de perder, mas esse seu insight de talvez a gente ter uma notificação, né, tipo, poxa, esse card, uma bolinha vermelha, esse card não possui Isso, tarefa. eu tô falando assim, gerando como exemplo, é o que nós tínhamos, né? Então, Uhum, visualmente, opa, tem um card aqui que tá com atenção. Quando eu clicava uhum, nele, não tinha nenhuma tarefa, não tinha nenhum agendamento, já uhum, fazia já mais de 30 dias que não tinha interação com ele. Quando eu uhum. fechava o card, ele falava assim, ó, quer criar uma tarefa? Porque não tem nada criado. Tipo assim, sabe? Ele dava essa. Aham. Sim, já que toda a nossa esteira de follow, digamos, é apoiada na tarefa, ela é muito importante, né? Porque ela causa um estrago se ela não for criada. E como tu falou, humanamente é totalmente possível, porque a gente faz um milhão de coisas no dia, né? Mas com certeza, cara, uma dos insights que foram trazidos aqui, junto com os do Robert ali, que eu vou sair da live e já vou levar, porque ela é muito importante mesmo, muito importante. E daqui a pouco tem até uma forma de filtrar isso, né? Para que a gente consiga, poxa, filtra para cards que não possuem tarefa para mim saber ir lá ou criar tarefa e ver se ele não passou em branco, né? Uhum, sim. Uma outra situação que nos pegou assim, que eu vi que a gente não tem, não sei se está em planejamento, ele ir para uma coluna específica do Kanban quando ocorrer alguma coisa. Hum, desculpa, eu acho que eu não te entendi. É assim, ó. Vamos supor que eu tenho um Kanban lá de novo lead Aham, e um Kanban de em contato. Um Kanban que tem coluna novo lead e uma coluna de em contato. Bem simples. Duas aham, colunas. Quando uhum, o novo lead chega, eu tenho uma automação lá no Cellflux que fica mandando mensagem para ele. A uhum, partir do momento que ele não responde, né? uhum, Que pode ser uma interação, tipo uma trigger, né? uhum. Ele já pula, esse é o exemplo, ele poderia pular para a coluna automaticamente em contato ou em conversação. Esse é o exemplo básico, mas tem Esse vários tem tipos como, de. tá? Esse tem como. Você consegue mostrar na prática aí no seu Kanban Eu não vou teste? ter toda a estrutura, mas o que a gente pode fazer, basicamente, é quando ele responder. Eu não sei se você usa algum fluxo de IA hoje aí, mas não precisaria nem de IA. Poderia ser só, por exemplo, você ter algum agente ali, uma estratégia vinculada ao seu contato, para que quando o lead responda, ele tenha uma atribuição de tag, para dizer assim, ó, esse cara respondeu. E aí você pode mandar direto para uma fila, não precisa nem ter IA interagindo. E daí ele entra na estratégia, você adiciona uma tag, por exemplo, de ó, respondido. E aí manda para o departamento, para a fila ou para o atendente, e aí você tem a tag de que esse cara respondeu.
e aí você cria uma automação lá de movimentação de Kanban lá, e aí movimentando para a segunda coluna. Tá, mas a Esse, movimentação de Kanban eu não consigo fazer no SD, no agente, né? no agente não, mas aí você cria lá na parte de automações do Self-Flux mesmo. Você Ah, cria tá. Tipo uma tag. isso, cria um público com aquela tag de respondido, né? Onde dentro o fluxo lá ele não vai disparar nenhuma mensagem, ele vai só fazer uma movimentação de Kanban aí. Aí você seleciona o seu Kanban e seleciona a coluna de contato, por exemplo. Daí ele vai movimentar dentro do Kanban. Uhum. Não, beleza. Mas a medida Uhum. principal mesmo foi só a proatividade da tarefa, tá? De tentar Uhum. ver alguma maneira assim, de Show. ficar mais fácil de a gente identificar quais são cards Uhum. que não tem tarefa. E também Show. uma regra no Kanban de não deixar duplicar um card. É possível Uhum. duplicar hoje, mas esse Kanban não pode ter card duplicado no mesmo Sim, lead. Tipo você, assim, você dizer se pode ou se não pode, né? Porque dependendo do caso é isso, interessante ter, mas dependendo do caso eu não quero que tenha, né? eu não quero, eu quero que fale, opa, já, esse lead já tem um Kanban já tem um card desse Kanban, né? Uhum. Mas é importante Não, também. perfeito. Uhum. São sites valiosíssimos aí, até te O agradeço Denis, pela uma contribuição. situação que eu vejo sempre assim, que dificulta muito, eu vejo que vocês têm muita atualização. Todo dia mesmo, coisa nova, tal. Vai ver tem um negócio novo ali, uma tela, um modal diferente, um campo que mudou, o layout. Uhum. No passado, não muito distante, nós ia lá no site, Uhum. lá no Academy, e via lá as atualizações. Eu Aham. percebo que não está sendo rotina esse mais, né? Vocês pararam com isso, né? Cara, eu até no Academy lá não acabo não olhando, porque a gente tem o nosso changelog interno aqui, é onde eu me baseio, É, né? então, Mas, vocês estão calçados, no nosso caso que não. Mas só sabe que uhum. tem algo novo quando vai usar, e aí, né? Já, Uhum. as- Não, com as- certeza. E até pode deixar que também vou levar isso, né? a Da última gente. atualização foi 4 de julho, né? Tá, a Uhum, versão 94, estamos na 98, eu vi que teve várias situações, e uhum, a gente pode até, a gente sabe que por ser um recurso novo do CRM, do agente de versão 3 foi um recurso novo, então sempre tem melhorias e aplicações que estão sendo feitas diariamente, né? Então se a gente uhum, tiver esse changelog também aqui do nosso lado, bem, né, um e-mail que é enviado para a base, qualquer, uhum. né, igual tá aqui no Academy, seria já interessante. Não, É bem com perdido, certeza é né? muito interessante. É, não, e até assim, às vezes vocês estão pedindo alguma atualização ou estão aguardando, né? Alguém comentou, ah, vai sair e tudo É. mais, e quando vê já saiu, vocês não estão usando porque não souberam, né? Isso mesmo, e às vezes já vi situação de grupo de WhatsApp, né? Que o pessoal falou assim: ah, eu mudei essa semana porque aconteceu outra situação. Eu falei, não, mas esse recurso já está disponível já. Poxa, mas semana passada não Uhum. estava? Tá disponível, por quê? Você atualiza constantemente. Uhum. A única falha é que não avisa de forma constante da mesma velocidade que atualizam. Mas a É frequência. muito Não. recurso. É automação, é Uhum. CRM, é saque, né? Bastante coisinha. Uhum. Show de bola. Mas de Mas momento pode era deixar isso do que meu lado eu. aqui. Uhum. Mas pode deixar que eu vou levar esse feedback pro pessoal, pra gente começar a fazer isso de novo. Tranquilo. Show de bola, pessoal. Alguém, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando por aqui. Deu o nosso horário, estamos estourados no horário já. Mas queria agradecer de verdade. É a primeira live que eu tô fazendo, é o primeiro contato que eu tô tendo com vocês, então, assim, foi muito legal mesmo. Gostei bastante de ter essa interação com vocês. No meu dia a dia, ali na rotina comercial, eu acabo tendo muito contato com quem tá chegando, né? Daqui a pouco, não sei, tinha alguém na live aqui que talvez passou pelo comercial ali, eu tive algum breve contato. Mas é muito legal conversar com quem já é cliente há mais tempo também, porque eu gosto muito, né, dessa interação. Eu sou um cara um pouco mais técnico, então eu gosto de trocar essa ideia de funcionalidades também, principalmente de dados, né? Então, tem algumas coisas que eu já trago como feedback, tem algumas coisas que estão abertas, mas que nem o Robert trouxe bastante coisa ali também que é bem legal, sabe? E é legal ver que, tipo, isso é um passo já em direção a algo que vocês precisam, que já vai agregar alguma coisa, e é legal também poder colher esse feedback de vocês de coisas ainda que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, com certeza isso é muito valioso. Tá certo, pessoal? Obrigado mesmo pela presença de todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui então. Então, quero poder vir logo aqui trazer uma live sobre a V2, nossos relatórios aqui, onde a gente vai ter ali mais cruzamento de dados, dados sobre vendedores, pré-vendedores e tudo mais, e trazer novidades sobre esse assunto para vocês, tá bom? Feito então, pessoal. Grande abraço para todo mundo, até mais. Valeu, pessoal. Até mais.